Bem, jovens, boa tarde. Hoje, dia 12 de agosto de 2021, na disciplina Projeto Integrador, hoje vamos falar sobre diagnóstico da cadeia produtiva. E como a gente viu na aula da semana passada, a gente abordou aí como é que se faz um projeto diagnóstico no âmbito rural e a nossa escolha aqui, como exemplo, a gente vai utilizar a cadeia produtiva do tomate cereja. Portanto, a partir daqueles critérios estabelecidos de todo o levantamento que a gente tem que fazer, territorial, regional e da própria propriedade, para que a gente tenha um diagnóstico preciso em mão. Então, hoje a gente vai abordar aqui colocar em prática aquelas informações que foram tratadas na semana passada. Portanto, o tema da aula de hoje é o diagnóstico da cadeia produtiva do tomate cereja. Como já é de conhecimento de vocês, a aula está sendo gravada e estará disponível aí para vocês revisarem mais tarde no canal Vinícius Reis, underline, oficial, no YouTube. Fiquem à vontade, como vocês já sabem, para fazer perguntas ao longo da apresentação aí. Não fiquem com dúvidas, especialmente porque vocês vão precisar fazer um diagnóstico desse aí, a gente vai abordar ao longo da aula, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é demonstrar a vocês os pontos fortes, ou seja, características marcantes aí presentes na propriedade e na cadeia produtiva especificamente, e aspectos a serem aprimorados, nesse caso aqui do nosso exemplo, na cadeia produtiva do tomate cereja, a partir de projeto diagnóstico realizado. Então, a partir das informações coletadas, das informações especialmente da propriedade, a gente vai apresentar hoje aqui o que seria um projeto diagnóstico, considerando as potencialidades da propriedade e aquilo que a gente pode considerar como um ponto forte a ser trabalhado, a ser melhorado para potencializar os ganhos, né, os lucros da propriedade. E aí o exemplo, como eu disse, é o tomate cereja, mas ao longo da aula a gente vai abordar sobre outras cadeias produtivas para que vocês comecem a materializar essas informações, esses conceitos, de modo que vocês enxerguem como que vocês vão construir o projeto diagnóstico da cadeia produtiva de vocês. Tudo bem? E os slides aí, a transição? Posso seguir? Pode seguir, professor. Tudo bem, Jane, obrigado. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, né, ou dos primeiros questionamentos que a gente pode fazer é o seguinte: qual a razão da escolha pela cultura? Então, vocês que estão aí iniciando a escrita, né, começando a pesquisar, a fazer o levantamento bibliográfico de informações para escrever o projeto diagnóstico da cultura, da cadeia produtiva de vocês, uma das primeiras perguntas a se responder é justamente essa aí: qual a razão da escolha pela cultura? Antes de eu começar propriamente a falar aqui sobre o tomate cereja, que vocês estão vendo aí, eu gostaria de começar a entender um pouco aí do início do trabalho que vocês já estão desenvolvendo, que é a escrita do projeto diagnóstico. Então, vamos lá. Cristiano, qual foi a cadeia produtiva que vocês optaram em fazer o diagnóstico? Professor, não iniciamos ainda. Mas já tem ideia de qual que seria a cadeia produtiva? Não, Nenhuma? Olha lá, hein, já se passaram uma nenhuma. semana e os dias vão avançando, vocês vão perdendo tempo, ou melhor, deixando de otimizar esse tempo, hein? Essa semana eu perguntei se vocês tinham alguma dúvida, ninguém me levantou nenhum tipo de questionamento, então significa dizer que as coisas estão caminhando, pelo menos foi essa imagem que vocês passaram para mim, hein? Não deixe acumular as informações, porque vocês vão precisar, inclusive, apresentar esse diagnóstico. Arielle, já escolheu a cadeia produtiva? Oi, professor, me ouve? Sim, perfeitamente. Você já escolheu qual será a sua cadeia produtiva? Já, a gente escolheu falar sobre cacau clonado. Cacau clonado. Então, por que a escolha por essa cultura? Uma colega citou o tema e aí a gente concordou, porque é uma coisa que tem na Bahia inteira, é uma coisa que é um assunto muito relevante, que é importante ser tratado, já que o cacau sofreu grandes danos aqui na nossa região,
Então, falar sobre cacau clonado, o clone, que foi uma solução para resolver muitos problemas da nossa região com relação ao cacau, então o cacau clonado. Perfeito, Acho que muito ficou bem. embolado, mas deu para entender. Não, consegui compreender sim, ficou claro. Jeane, qual a cadeia produtiva do trabalho de vocês? Ainda não temos, professor. Não tem nenhuma ideia? E Giovana? Ah, sim, Giovana está no grupo de Arielle, é verdade. Então, tudo bem. Bom, Ari, eu gostaria que você já tivesse me trazido essa informação para a gente começar a entender, né, essa etapa inicial, que é a escolha da cultura. E a escolha, ela pressupõe, a resposta a alguns questionamentos importantes. Primeiro, por quê? Por que escolher a cultura? Porque você tem afinidade, porque tem um apelo econômico na sua região, ou seja, há demanda para você produzir e vender e comercializar o seu produto. Então, não adianta só você, por exemplo, querer produzir morango aqui na região se não tiver um mercado consumidor, se não tiver com você escoar a produção. Então, no meu exemplo aqui, e eu gostaria era que vocês respondessem também, no meu exemplo aqui, que a escolha foi a cadeia produtiva do tomate cereja, a escolha pela cultura foi porque a gente consegue iniciar a produção em 3 meses, né? Em 90 dias. E depois você tem a interrupção do ciclo, aguarda-se mais algumas semanas, depois mais 2 meses, melhor dizendo, do início da primeira colheita, ele produz novamente, e depois mais 2 meses de intervalo, produz outra vez o terceiro ciclo. Então, dá para você produzir no intervalo aí de 7 meses, aproximadamente, você consegue fazer 3 fluxos de produção e colheita. Então, ele tem um manejo, como vocês podem observar aqui, relativamente simples, vocês vão ver ao longo da apresentação, e considerando os aspectos econômicos que eu vou abordar mais para frente, vocês vão observar que, comparado com, por exemplo, o tomate de mesa, né, o tomate convencional, ele tem um valor comercial muito interessante quando comparado com o outro tomate convencional que a gente vê aí comercializados em ceasas, feiras livres, supermercados, enfim. Então, essa foi uma das escolhas pela cadeia produtiva do tomate cereja. E aí cabe destacar aqui, inicialmente, uma diferença, viu, gente? Vocês sabem qual a diferença do tomate cereja para o tomate grape? O pessoal chama de tomate grape, que é o tomate uva. Sabe qual a diferença do tomate cereja para o tomate uva? E aí, alguém? Não, professor, não sei. Então, assim, o sabor, ele é muito, muito parecido. A diferença realmente é o formato. O tomate cereja, como vocês podem observar aqui na imagem, ele tem um formato um pouco mais arredondado, sabe? Então, que se assemelha, inclusive, ao tomate convencional. Já o tomate grape, que é o tomate uva, ele, de fato, ele tem aquele formato mais alongado, como se fosse, de fato, uma uva. Então, é apenas uma questão de variedade, mas a aclimatação, o cultivo, produção são muito semelhantes e preço também é muito semelhante. Então, a diferença é só a questão realmente da variedade, mas tem essa diferenciação. Eu fiz questão de falar isso porque a maioria das pessoas só conhece como tomate cereja, né? Bom, Ariel, se foi só você que colocou aí o exemplo da sua cadeia produtiva, você e Giovana que vão precisar interagir um pouco mais. Você falou que iria fazer o plantio, escolher uma cadeia produtiva do cacau e, em específico, falar sobre o cacau clonado. Qual a região onde vocês pretendem fazer a implantação da cadeia produtiva? Se é que não já está instalada, né? Uma vez que é um projeto diagnóstico. Me diga aí, qual o local do plantio? Essa eu deixo que essa parte do Não poder, sei se, não. não sei se os demais falhou aí, Arielle, mas eu não escutei direito. Falhou. Repita, por gentileza. Professor, me ouve?
Agora sim, Oi. Está muito ruim aqui para mim. pode falar. Na verdade, eu acho que a gente não pensou ainda na região que vai implantar. Mas seria por aqui mesmo. Entre aqui e Uruçuca, eu acho. Ou entre a Holândia. Está em Entendi. aberto ainda. A gente tem que entrar num consenso. Tudo bem. Vamos lá. No caso específico aqui da cadeia produtiva do tomate cereja, o local do plantio foi a zona rural do município de Ilhéus, num distrito conhecido como Sambaituba, e já já vou explicar também as razões, né? Mas especialmente pela distância, né? Então, a distância do distrito para o asfalto, por exemplo, né? Para estradas asfaltadas, para o centro da cidade, não é muito grande, e isso é uma questão que precisa ser pensada, porque vocês vão produzir, mas vocês precisam comercializar para ter o retorno financeiro necessário para a manutenção e para a sobrevivência do agricultor, né? Então, tem que pensar essas questões também, quando possível, né? Então, aqui eu apresento para vocês uma das escolhas pelo local do plantio, e aqui tem algumas imagens. Recordem que, como a gente falou na semana passada, ainda sobre essa questão do projeto diagnóstico, o projeto diagnóstico ele tem essas características, tem essa principal atribuição de trazer um raio-x da nossa propriedade e no lugar onde ele está inserido, né? Então, aqui eu trago as imagens, aproveito para dar boas-vindas, boa tarde, Hugo. Estamos falando sobre projeto diagnóstico, como exemplo, a cadeia produtiva do tomate cereja. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Então, retomando aqui, aqui são imagens justamente para detalhar a localização, as características da propriedade, para que a gente tenha, de fato, esse diagnóstico, o raio-x do lugar onde está sendo pensado a implementação do projeto, ou onde já está implantada a cadeia produtiva, e a gente quer ter uma visão mais aprofundada dos pontos fortes e aquilo que a gente precisa melhorar. Esse é o papel também do técnico em agropecuária. Então, uma das primeiras questões a ser observadas em relação à escolha do local é por quê? Como eu disse, é a distância entre a localidade, né, que vocês estão vendo nessa imagem, né? A fotografia é retirada aqui do Google Maps, onde está a localização exata aqui da propriedade onde foi instalado a cadeia produtiva do tomate cereja. Então, a distância para o centro da cidade é relativamente curta, aproximadamente aí 19 quilômetros, como vocês podem ver aqui, ó, 19,6 quilômetros do local onde tem a implantação da cadeia produtiva até o centro da cidade, né? E aí é importante destacar também que desses 19 quilômetros, né, quase 20, né, da propriedade até o centro da cidade, a gente tem apenas 9 quilômetros que são de estrada sem a pavimentação adequada, ou seja, sem asfalto, né? E isso é importantíssimo, como vocês vão ver mais para frente aí em algumas imagens que eu vou colocar, a distância para o centro da cidade, em especial em estradas sem asfalto, é importante, ou seja, as condições de onde a gente vai fazer o escoamento da produção é importante para que não danifique o transporte, para que o transporte não se torne mais caro, para não onerar ainda mais o custo de produção da cultura que vocês estão pensando. Viu, Ariel? Então, Ariel e os demais que estão aí, né? Então, por isso que eu perguntei o que vocês pensam em fazer esse diagnóstico da cadeia produtiva, porque essas questões também são importantes. Não esqueça de levar em consideração a questão financeira, ou seja, como vai ser escoada a produção é uma das inúmeras questões que precisam ser pensadas, e essa questão do escoamento da produção é uma delas. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Não? Vamos lá. Bom, além, naturalmente, da localização e condições de malha viária, ou seja, das estradas vicinais ou estradas principais onde vão passar a produção para ser escoada, a gente precisa pensar em outros fatores, como, por exemplo, a questão da
pluviosidade e temperatura também. E aí, pergunto a Jeane. Me explique, Jeane, por que que é importante você pensar na temperatura, no quanto que no tanto que a quantidade de chuva que cai em determinada região quando você pensa em uma cadeia produtiva. Por que esses fatores são importantes, Jeane? Pluviosidade e temperatura. Jeane? Oi, professor. Ainda não entendi. Você vai fazer a implantação de uma cadeia produtiva. E aí, eu pergunto a você, por que esses fatores, pluviosidade e temperatura, são importantes? Porque você precisa considerar essas duas questões quando você vai pensar na implantação de uma cadeia produtiva ou no diagnóstico da propriedade, né? E aí, Jane? Professor, ainda não sei. Alguém poderia responder a pergunta? Alguém entendeu aí? Entendi, professor. Você poderia responder então, Porque, Cristiano? tipo, tem cultivo que prefere mais, assim, umidade e outros cultivos não. Aí a pessoa tem que saber que aquela área, por exemplo, você vai plantar um cultivo que vai precisar de água. Então, esses fatores tem que saber. Estou entendendo mais ou menos o que eu quero falar. E a temperatura também. Isso, Cristiano, eu estou vendo também que a Giovana ela escreveu aqui no chat que cada cultura se adapta diferente ao clima. Por exemplo, cacau gosta mais de clima úmido e não é à É toa isso que aí que eu nossa queria região é falar. cacaueira. Então, assim, uma resposta complementa a outra. É isso aí. E, gente, se vocês pegarem manuais de culturas, qualquer que seja ela, né? Manual do cacau, manual da cultura do alface, manual da cultura do coqueiro, livros específicos, o que eu estou querendo dizer é isso, é que se você pegarem livros específicos de cultura, qualquer que seja essa cultura, qualquer que seja essa cadeia produtiva, lá vai estar estabelecido quais são as condições de solo ideais para o crescimento daquela cultura, quais são os nutrientes necessários para o estabelecimento daquela cultura, para a produção daquela cultura, quantas horas de sol diárias aquela cultura precisa para que ela possa se desenvolver de forma adequada e produzir conforme o produtor deseja, e também a quantidade mínima de chuva, desculpa, que aquela cultura ela precisa. Portanto, se você pensa em introduzir, se a gente deu o exemplo aqui do cacau, se você pensa em produzir cacau em uma região seca, um semiárido, e esperar que essa cultura produza apenas com as condições climáticas existentes na região, fatalmente você vai ter prejuízo. Se você sabe que na região ela não chove, não tem um índice pluviométrico adequado para a cultura, o que é que você precisa fazer? Pensar em um projeto de irrigação, por exemplo. Então, essas informações, viu, Jeane, sobre pluviosidade e temperatura são importantes, entre tantas outras informações, para a implementação ou diagnóstico da cadeia produtiva, porque nos dão a real condição do clima da região quando a gente for pensar na introdução ou aprimorar a produtividade de uma determinada cadeia produtiva. Portanto, o exemplo que está aqui na tela é o seguinte: para a região de Ilhéus, a gente sabe que aqui a gente tem, em média, aí, ó, 110 milímetros de chuva ao longo do ano, né? Então, a média mensal aí é em torno de 110 milímetros durante todo o ano. Então, se eu preciso de uma cultura se eu vou implantar uma cultura que ela precisa de 200 milímetros de chuva mensalmente, então naturalmente a gente não vai ter a condição ideal para a cultura do que você tá instalando. Então, o que é que você precisa fazer? Utilizar alternativas. E eu dei o exemplo que uma das alternativas seria a irrigação.
Se essas condições forem muito desfavoráveis, as condições climáticas de solo, então é preciso pensar em outras alternativas, como, por exemplo, introduzir outras culturas que se adaptem melhor às condições ambientais, de clima, de solo da sua região. Então, a gente não pode introduzir a qualquer custo uma cultura só porque, por exemplo, eu tenho um domínio sobre aquela cultura, porque eu conheço muito. Então, é preciso também estar atento a essas questões. Como eu falei da temperatura, a média aqui, né, também mensal, na cidade de Ilhéus, é de 24 graus Celsius. É claro que tem meses que a gente tem uma oscilação menor, outra maior, mas a média mensal para Ilhéus é de 24 graus. Então, considerando que a gente tem uma média mensal de 110 milímetros de chuva e uma temperatura de 24 graus, eu tenho que pensar nas culturas que se adaptam bem a essa condição de pluviosidade, ou seja, de índice de chuva e de temperatura. Compreenderam? Vocês entenderam? Sim, professor. Tudo bem. Aqui, só para curiosidade de vocês, né, para vocês anotarem aí, caso tenham interesse, né, a gente fala muito em pluviosidade e o índice pluviométrico é dado em milímetros, né, milímetros por mês, milímetro por ano, mas como que a gente consegue materializar, ou seja, como é que você consegue entender o que é isso? Se eu disser, às vezes a gente se depara com noticiários televisivos, né, em telejornais, onde a gente escuta as seguintes informações. Choveu em um intervalo de apenas 3 horas no município de Ilhéus, 30 milímetros. O que é que isso significa dizer? É muita chuva? É pouca chuva? Então, para vocês conseguirem consolidar essa informação, eu trago aqui essa imagem para facilitar a vida de vocês e a compreensão também, né? Então, é o seguinte, quando a gente observa nesses telejornais aí essa informação da pluviosidade, o que é que, na verdade, o jornalista ou esses centros meteorológicos estão querendo dizer? Que 1 milímetro de chuva, como vocês estão vendo aqui, ó, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de chuva por metro quadrado. Então, imagina uma superfície como essa daqui, né? Um reservatório como esse daqui, onde você tem 1 litro de um lado e 1 litro de outro. É um quadrado, né? E aí você tem uma régua, tá vendo essa régua aqui? Então, se a chuva que cai aqui, ela consegue preencher 1 milímetro, tá vendo? Ó, 1 milímetro nesse quadrado, nessa superfície, significa dizer que choveu 1 litro por metro quadrado. Então, 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, quando você tem 30 milímetros, 40 milímetros, 100 milímetros aí num dia que é um absurdo, aí vocês conseguem imaginar os danos e os estragos que esse volume de água consegue fazer em determinada região. Viu aí? 1 milímetro é igual a 1 litro de água em 1 metro quadrado. Ok? Posso seguir? Pode. Então, aqui a gente passa para outras etapas da produção. A primeira coisa é você preparar a área, né? Onde vocês estão vendo aqui uma imagem, né? Onde está sendo feito o preparo da área. Naturalmente, é importante que vocês antes conheçam a condição do solo, né? Se ele precisa de adubação, calagem, enfim. Então, no caso específico aqui da cultura do tomate, o solo ideal para plantá-lo é um solo que tem uma boa capacidade de drenagem, que não acumule tanta água, né? A camada superficial do solo deve estar sempre bem irrigada e não deve, naturalmente, causar empoçamentos, não ficar encharcado, porque na cultura do tomate, em hortaliças de um modo geral, quando você tem áreas que ficam muito alagadas ou encharcadas, a tendência é que você observe aí na sua área doenças fúngicas, ou seja, doenças causadas por fungos e que vão comprometer as folhas e depois, no estado mais avançado, também os frutos, que é a parte que você vai comercializar, né? Então, portanto, evitar solos encharcados para que você não tenha a presença de doenças e pragas também. Então, o solo fértil faz toda a diferença no desenvolvimento da planta. E como é que você sabe se o solo ele precisa ter um aporte de nutrientes? Você precisa fazer uma análise de solo antes de introduzir a sua cultura, a sua cadeia produtiva.
E nós já sabemos que, em especial, a gente tem que buscar fontes de adubação, seja ela mineral ou orgânica, que tenham principalmente adubos como NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. É claro, além dos outros macro e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. E aí, mais uma vez, eu digo, vocês precisam estar atentos às necessidades nutricionais da cultura que você está implementando, para que você coloque a quantidade ideal de nitrogênio, de fósforo, de potássio e também de irrigação que a planta necessita. Além, é claro, da quantidade de horas, né, de exposição solar que a planta precisa diariamente. Então, portanto, você tem que pensar se é um plantio a pleno sol, se você vai fazer um plantio à sombra, utilizando árvores maiores ou plantas maiores para fazer o sombreamento. Ok, gente? Seguimos? Alguma dúvida? Vamos seguir, né? Bom, no caso do tomate cereja, como vocês estão vendo aqui, né? A semente foi utilizada, essa semente aqui, né? Dessa empresa. Inicialmente, se faz aqui o plantio em sementeiras, né? Plantio da semente utilizando substratos, vocês podem utilizar os mais variados possíveis, ou se quiser adquirir a muda, é importante adquirir de fornecedores idôneos, ou seja, que vai fornecer a muda sadia, isenta de pragas ou doenças, né? Para que você já não leve a muda doente para o campo, né? Então, para o preparo específico aqui dessa cultura, foi utilizado esterco bovino de aves e um pouco de areia também. Após 3 semanas, como vocês podem ver aqui, foi feito o transplantio com a muda já nesse estágio aqui, uma altura aí de aproximadamente 12 centímetros. E aí, essas mudas foram transplantadas para a área, né, para o campo, né? Naturalmente, ao final do dia, né, por volta das 5 horas, onde foi feita aqui a abertura do que se chama de berço, né, na profundidade de 30 por 30 por 30, ou seja, 30 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento e 30 centímetros de profundidade. Colocou-se aí o substrato, desculpa, a adubação, né, à base de esterco de bovino e de aves, como vocês podem ver aqui, que pode ser também um adubo mineral. Isso aí vai depender da condição financeira do produtor e, principalmente, daquilo que você tem disponível na sua propriedade, né? Quanto menos insumos você busca de fora da sua propriedade, melhor, porque você vai ter gastos menores. Então, uma vez feita a introdução, né? Como vocês podem ver aí, ele foi transplantados para os berços, os locais definitivos de plantio. Considerando ainda o preparo da nossa área aí, observe que o espaçamento para a cultura específica do tomate cereja, consideramos aí 50 centímetros entre plantas na linha, aqui, tá vendo? 50 centímetros de diferença entre uma planta e outra, e entre uma linha de plantio e outra, a gente colocou, observa aqui, 1 metro de distanciamento, para, inclusive, facilitar aqui o deslocamento, os tratos culturais, colheitas, enfim. Ok? Dúvidas? E aí, gente? Alguma dúvida ou não? Arielle, Cristiano, Jeane, Por Hugo? enquanto, não. Tudo bem, então tá bom. O povo tá dormindo. Não. Acho que sim, viu? Estou com essa desconfiança. Bom, aqui, ó, eu coloco para vocês uma imagem de uma planta, né? Não sei se vocês conhecem, é um ninho. O ninho é uma planta que tem efeitos muito interessantes quando a gente pensa no preparo de inseticidas naturais. Então, você pode fazer o extrato das folhas do ninho, que é utilizado amplamente em muitas culturas, com efeitos muito promissores no controle de pragas e doenças. Então, deixo para vocês aqui a dica, inclusive, se vocês tiverem curiosidade, ó, acesse esse vídeo aqui, ó,
que está inclusive lá no canal aqui do professor Vinícius Reis _ oficial. Busque esse vídeo, que lá tem um vídeo que fala sobre produtos naturais, né, para controle de pragas e doenças, e um deles é o NIM. Então, para a cultura do tomate também pode-se fazer aplicação de produtos naturais como inseticida à base de NIM para controlar pragas e doenças, e funciona muito bem também. Para que, como eu disse, né, evite-se a compra de produtos de fora da propriedade, para que a gente tenha a maior preservação das condições ambientais, para que a propriedade seja mais sustentável, respeitando o ambiente, em especial porque a gente está falando de uma cultura, de uma hortaliça que será consumida por nós, né? Então, é importante evitar a utilização de produtos químicos. Bom, feito todos os tratos culturais, esperado o período de colheita, que nesse caso do tomate cereja aqui, a gente vai observar a primeira colheita em torno de 90 dias, né? 3 meses, a primeira colheita com 9 meses. Então, a partir disso, é importante a gente fazer análise e anotações. De toda a cadeia produtiva, é importante a gente fazer as anotações, inclusive para saber se estamos indo no caminho certo ou não. Mas, no caso da colheita, é importante analisar algumas informações para observar se as suas plantas estão produzindo de acordo com o que você realmente espera. Então, aqui tem algumas informações relativas à produção. Por exemplo, número de frutos por planta. A planta que está na fileira 1, a primeira planta que está na fileira 1 está produzindo 90 frutos. Já a planta que está na mesma linha, a planta número 3, por exemplo, lá ela está produzindo 50 frutos por planta. Aí eu pergunto a você, Cristiano, o que você enxerga aí em relação a esses dois exemplos? Uma fileira, temos duas plantas, mesma variedade, uma está produzindo 50 frutos e a outra está produzindo 90. O que é que pode estar acontecendo? Será que uma está absorvendo mais nutricionais do que a outra? Possivelmente. Agora, tem uma coisa também que a gente precisa estar atento. Pode ser que a primeira planta tenha produzido 90 frutos, mas os frutos menores, menos pesados, entendeu? Com uma quantidade menor de polpa, entendeu? Verdade. Então, é importante sim, porque o tomate a gente vende no quilo, não a unidade, correto? Correto. Então, é importante também fazer essa relação de peso, né? Então, que eu coloco aqui embaixo, peso total de frutos por planta. Não necessariamente apenas estar atento à questão do número de frutos. O número é importante, mas associado ao número é importante verificar o peso dos frutos. Então, por mais que uma planta produza menos frutos do que a outra, é importante estar observando a quantidade total de peso, né? Peso total de frutos por cada planta. E, naturalmente, a produção total, isso aí é um fator fundamental. Ariel, considerando a implantação da cultura do cacau, do projeto de vocês, você enxerga que esses exemplos que eu dei aqui se aplicam também ao cacau em relação à colheita? Oi, professor. Ouviu o que eu Repete, perguntei? por favor. Tá cortando muito para mim. Em relação a esse exemplo que muito. Vou repetir. Em relação a esse exemplo que eu dei aqui da colheita do tomate cereja, você considera que essas informações também poderiam ser aplicadas para a cultura do cacau? Acho que sim. Muita coisa é parecido. A gente tem que analisar bem, por exemplo, a muda que a gente vai, se a gente for comprar muda, mesmo sendo clonada, tem todo precisa de todo um conhecimento para fazer um bom manejo, porque todo bom manejo pode fazer com que você desfrute mais do que a planta tem a oferecer. E se você tem um manejo ruim, se você não estiver atento a tudo que são as regrinhas para lidar com aquela planta, realmente não vai funcionar e você não vai lucrar tanto. Se você não tiver um bom manejo, por exemplo, um cacaueiro ele vai produzir mais, outro menos. E aí tem toda uma questão. Com certeza, se aplica sim, viu, Arielle? E essa questão do fruto, então, nem se fala, né? Se o tomate é vendido no quilo,
o cacau é produzido e vendido, comercializado arroba, né? 15 quilos, né? Com certeza. Então, claro que o peso das amêndoas, do fruto, ele vai ser importante, sim. E no cacau a gente tem uma variedade enorme de plantas e, consequentemente, os frutos, né? Tem frutos maiores, menores e, consequentemente, dentro dos frutos você tem uma quantidade maior ou menor de sementes que, por sua vez, estão envolvidos ali pela polpa e tudo isso aí vai influenciar na produção total e no peso dos frutos. Bom, aqui eu trago mais algumas imagens, né, do estágio mais avançado daquela mesma área que vocês viram, né, sendo implementada, e aqui uma das linhas, né, uma das linhas do cultivo de tomate, e já no estágio de produção, né, então aqui vocês podem ver, né, aqui tá as plantas já bem estabelecidas na área, né, o solo, como você pode ver aqui, ele não, a gente não observa a água, né, empoçada, não está encharcado, e isso facilita no manejo, porque você não vai ter tanta doença disseminada, especial, doença fúngica. E aí, o resultado, naturalmente, é esse que vocês podem observar nas imagens aí, né, plantas já carregadas, né, em algumas produzindo mais, outras menos, mas os frutos muito sadios, como vocês podem ver aí, ó, não há presença de ataque de pragas ou doenças, como vocês podem ver aqui. Nas folhas a gente ainda observa algum sintoma, né, de doença. Nesse caso aqui específico da cultura do tomate, é uma doença que a gente já vai ver aqui nos próximos slides, provocada por fungo, mas assim, nada que tenha provocado um dano econômico a ponto de reduzir drasticamente a colheita. Então, quando manejado de forma correta, quando pensado em todas essas etapas de produção, o diagnóstico tende a nos levar a esse resultado que vocês estão vendo aqui, que é a satisfação do produtor no que diz respeito à produção. Ok? Ok. Aqui a gente tem um exemplo de como vocês podem organizar essas informações em relação à colheita. Apenas um exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, nessa tabela 1, a gente tem aqui a produtividade total e a produtividade, desculpa, comercial. Número de frutos por planta, massa de frutos por planta de cultivares e por aí vai, né? Então, aqui temos diferentes cultivares do tomate, né? Aqui temos a produtividade total, isso aqui está sendo representado em toneladas por hectare, né? Produtividade total. Aqui, naturalmente, a gente vai descartar alguns frutos que não estão aptos para comercialização, e aí temos aqui a produtividade comercial, também tratada com toneladas por hectare, e aí você vai observar a diferença que tem entre uma cultivar e outra. Aqui a gente tem os frutos, né, número de frutos por planta, né, 315, 312, então, dependendo da variedade ou cultivar, você vai ter uma grande diferença entre o número de frutos por planta. E, consequentemente, também nós vamos observar a massa, ou seja, o peso, né, de colhido por planta. E aí, é isso que eu chamo a atenção para vocês e falei nos slides anteriores. A gente tem que observar o peso, não somente o fruto em si. Porque observa aqui, nesse exemplo, nessas duas cultivares, ó, a E5663 e a CADA, elas estão sendo comparadas aqui. Então, em relação ao número de frutos por plantas, aplicando análise estatística, né, observa-se que as duas variedades E5663 e a CADA, para esse parâmetro, número de frutas, elas são iguais estatisticamente, por isso tem letras iguais aqui, tá vendo? Elas são iguais estatisticamente. Quando a gente já compara a massa de fruto, ó, elas estatisticamente são diferentes, ó, a letra é diferente, A e B. Então, a variedade E5663 produziu 3,220 kg, já a variedade CADA produziu 2,180 kg. Então, estatisticamente, há diferença em relação à massa de frutos, mas em relação ao número de frutos para cada planta, eles são estatisticamente iguais. Entenderam aí a importância desse parâmetro?
Vamos lá. Não adianta só pensar em todo o ciclo da produção se a gente não pensar em como essa produção sai da propriedade, né? Então, é importante também destacar as vias de acesso da propriedade para chegada de insumos e também a saída da produção, para escoar a produção. Lembra que, neste exemplo específico aqui do tomate, eu falei que a propriedade está localizada no distrito de Sambaituba, ficando apenas, onde temos apenas 9 quilômetros de estrada sem asfalto para escoar a produção, que vai naturalmente aqui embalada em caixas plásticas, dentro de engradados plásticos, enfim. Mas a gente tem que pensar em outras questões, em outras cadeias produtivas, como vocês podem ver aqui nas imagens. Então, assim, não é uma realidade isolada do nosso país, do nosso estado, né? Infelizmente, as estradas rurais, elas estão em péssimos estados, em péssimas condições de uso e tráfego de veículos, como vocês podem observar nessas imagens aqui, né? Então, aí, não à toa vemos aí engarrafamentos aí por conta de veículos que estragam pneu, rolamento, suspensão, enfim. Realmente esses danos aí para o escoamento da produção são enormes. E a gente tem que pensar nisso também, né? Aqui a gente tem um contraste, né, das estradas em péssimas condições, aqui a máquina fazendo manutenção. Isso aqui geralmente a gente observa próximo de períodos de eleições municipais, estaduais, enfim, né? Infelizmente a manutenção não é dada com frequência aí de 6 meses, 1 ano. Isso inviabiliza em muitas vezes a implementação ou a continuidade de uma cultura em uma determinada região, porque as estradas para escoamento são muito ruins. Já conseguiram observar isso em algum momento da vida de vocês aí nessas estradas rurais? Já. Com certeza. Com certeza. Pois é. Então, pensar nisso aí também é importante no momento que for fazer o diagnóstico da propriedade. Se as estradas estão nessas condições aí, o que é que pode ser feito? Parcerias aí com produtores da região para tentar, junto aos órgãos públicos, dar uma manutenção mais adequada, enfim, buscar alternativas para que a atividade ela permaneça, né? Você não pode simplesmente pensar em abandonar a atividade porque a estrada está ruim. É importante pensar em todas as alternativas possíveis e como conseguir alcançar os objetivos. Como eu disse, essas estradas são importantes para você escoar a produção, mas também é importante você pensar nos insumos que vão chegar à sua propriedade, os insumos externos, aquele que você não tem jeito, você precisa comprar de fora. E aí, alguns números são importantes e tem que se levar em consideração no diagnóstico, como eu coloquei para vocês aqui terem ideia, né? O tomate cereja dessa marca aí, muito famosa, né? Ela é vendida aí a R$6, um envelope desse aí com aproximadamente 2 gramas, né? Então, de semente. Então, para vocês terem ideia de quanto vocês vão investir na semente, se for comercializado em caixotes engradados plásticos, como vocês estão vendo aqui, ou outra alternativa também é fazer a embalagem a cada 200 gramas aí, né? 150, 200 gramas nessas embalagens plásticas. Aqui eu trago um exemplo, né, de preço, né? Uma caixa dessa aqui, plástica, sai R$ 78,80, né? E vem um pacote com 300 unidades dessa daí. Adubação, quanto que custaria para você fazer a adubação da sua propriedade? Esse adubo é produzido na própria propriedade, é um adubo orgânico ou um adubo mineral que precisa vir de fora? Você precisa fazer prática de calagem, gessagem, né? Comprar gesso de fora da propriedade. Então, essas informações todas têm que estar presentes no diagnóstico que vocês precisam fazer, me entregar, como vocês já sabem, e apresentar também. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui, quando eu encerrar a aula aqui, a gravação, a gente vai abordar mais uma vez sobre isso aí. Tá bom? Associado a tudo isso, é importante vocês também pensarem em como agregar valor ao produto principal da cultura.
o que a gente falou mais aqui hoje foi sobre o tomate cereja, que foi o exemplo que eu trouxe, e a colega Arielle, o grupo dela, né, Giovana, vão trabalhar com cacau. Vocês vão vender apenas o cacau? Ou como a gente pode pensar em agregar valor a esse produto? Ou seja, se a gente pensar no produto comercial do tomate cereja, como vocês estão vendo aí, nem todos eles vão poder ser comercializados diretamente, porque, invariavelmente, alguns frutos desse aí podem estar danificados, e aí o que a gente vende, produto comercializável, é o produto, é o próprio fruto, desculpa, né, o tomate. Então, como que você pode fazer para comercializar aqueles produtos que estão visivelmente danificados? Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui nesse caso, né, massa de tomate aqui, ó, massa de tomate cereja, pode ser feito aí, pode vender em hortifrutis a um preço mais barato, produtos de segunda linha, como vocês podem observar aqui, ó, sem embalagem, vendido a granel, como vocês estão vendo aqui, por um preço menor. Então, são alternativas que a gente precisa enxergar como possibilidades de agregar valor ao produto para que, de fato, isso não vá para o lixo, né? E aí eu pergunto a você, Arielle, o que é que poderemos ter, quais as inúmeras possibilidades de agregar valor ao produto cacau no projeto de vocês? Ouviu, Arielle? Ouvi. Então, Professor, dá para fazer uma infinidade de produtos, infinidade mesmo de produtos de cacau. Até porque, às vezes, quando você processa e você vai vender, você ganha mais do que vendendo a amêndoa. Então, dá para vender a amêndoa, mas se essa amêndoa não está tão bonitinha, não está tão legal, eu posso fazer chocolate, fazer uma infinidade de doces, mais amargo, mais doce. Enfim, dá para fazer muita coisa. Uma coisa interessante que, enfim, eu vi em Itacaré, é que as pessoas vendem o cacau para o povo que trabalha assim com os turistas, e vendem o cacau com a casca, e eles fazem um copinho com a casca do cacau. Então, a casca também está sendo valorizada, sem falar que a gente pode trabalhar com a casca também para fazer outros produtos. Então, é uma infinidade de coisas. Mas se a Giovana quiser agregar alguma coisa... Giovana, parece que caiu a conexão dela aí. Deixa eu só esclarecer, você não observei você presente na última aula. A gente falou sobre projeto diagnóstico de propriedades e a proposta é vocês construírem um projeto diagnóstico, e hoje a gente está tratando de exemplos aqui, até para vocês irem entendendo como é que vocês vão fazer. E a proposta é que vocês se dividam em grupos e cada um escolha uma cadeia produtiva. E eu estou citando muito o nome de Arielle aqui, porque ela foi a única que apresentou até o momento uma ideia, né, inicial, né? O colega Cristiano e Jeane não citaram nenhuma cadeia produtiva ainda. Você já tem ciência sobre essa atividade? Já pensaram em como vai fazer? Você já escolheram qual a cadeia produtiva para fazer o diagnóstico, Hugo? Ele está no meu grupo, professor. Então está na mesma situação, né? E Caévila também, mas porém acho que Caévila vai trancar, sei lá, o curso. Só tá eu e ele agora. É mesmo? Então, tudo bem, vamos lá. Bom, é importante também considerar aquilo que pode ser um entrave para o processo de produção, para a etapa de produção da cadeia produtiva. Ou seja, o que são os pontos fracos? Quais são os pontos aí que vocês precisam melhorar? Então, eu já dei até um exemplo aqui, no caso do tomate cereja, né? Quando você cultiva ele em áreas com umidade relativa muito alta, significa dizer que você tem a possibilidade, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Gotícula de água no fruto, isso significa dizer que você está criando um ambiente propício para o surgimento de fungos, porque a umidade elevada, ela vai propiciar o aparecimento de fungos. E no caso do tomate cereja, o principal fungo é esse aqui que vocês estão vendo, Septoria lycoperse, que provoca uma doença chamada septoriose, né? Então, observa aqui nas folhas, todos esses sintomas que vocês estão vendo aqui, ó, amarelados, com pontuações aqui, ó
ao redor, manchas pequenas aqui, né, circulares, esbranquiçadas. Isso aqui é característica da presença do fungo Septoria lycoperse, que causa a doença septoriose. Isso é um sintoma clássico de uma doença fúngica. Como é o nome do fungo? Septoria lycoperse. E é provocado pelas condições de umidade excessiva no plantio. Então, no caso da cadeia produtiva do tomate cereja, um dos pontos fracos seria o aparecimento de doenças e, consequentemente, métodos para lidar com essa doença, combater essa doença. E se a gente utiliza um manejo onde a gente está atento às condições de umidade, certamente os índices de doenças fúngicas vão estar menores, porque o fungo, como eu disse, o ataque do fungo ele está associado a condições de umidade mais elevadas. No caso da doença do cacau, mais uma vez, coloco você, Arielle, aí na roda de conversa. Quais seriam os pontos fracos da cultura do cacau? Não considere só as doenças, mas de um modo geral, o que é que você considera como ponto fraco na cultura do cacau? Eita, professor, me pegou. Não, é isso. Tem muita coisa que pode atrapalhar a cultura. A gente pensou logo em vassoura de bruxa, mas não é só isso. Tem, acho que a monilíase, Isso. entre outros. Professor, só um minuto, que tem alguém me chamando aqui na porta. Só um segundo. Cristiano, Me perdoa. tudo bem. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar vassoura de bruxa mesmo. É isso. Enquanto o Ariel volta aí, retorna, a gente lutou durante muito tempo aí pela tentativa de que a doença monilíase, provocada por um fungo chamado monilha, né, ela não adentrasse na Bahia, mas a gente já tem ciência aí pelos órgãos de pesquisa de que já existe alguns casos que a doença já conseguiu avançar na Bahia. Isso é um fato alarmante, porque assim como a vassoura de bruxa Oi, professor, voltei. é uma doença que pode provocar muitos danos. Pode continuar, ele. Não, professor, desculpa, chamaram aqui, jogaram um negócio ali em casa, fizeram uma bagunça. Mas diga quais são os pontos fracos, além das doenças, Não, claro, são monilíase e doenças vassoura. que às vezes o professor não está preparado. Vocês estão conseguindo ouvir a Arielle? E para mim aqui travou. Voltou. Que as estradas, como você falou, a gente tem uma área legal para cacau, até reboco, tudo certo. Mas se a estrada não for legal também não ajuda. De como cuidar do solo. Oi. Estou ouvindo. Pode terminar, Arielle. Acho que é isso, professor. Não tem muito mais a acrescentar. A internet está péssima. Tá falhando, Enfim. tá falhando um pouco sim, mas deu para compreender. Bom, é claro que tem outras situações, como, por exemplo, a questão do deslocamento, o escoamento propriamente dito da produção, né? Mas a gente também tem que pensar no que a gente considera como pontos fortes, aquilo que precisa ser potencializado, não só enxergado no diagnóstico, mas como potencializado. Então, isso aí já são as considerações finais da cadeia, do diagnóstico da cadeia produtiva, né? Como eu disse, se vocês considerarem, por exemplo, aqui, ó, o preço do tomate convencional, eu peguei isso aqui, a cotação de hoje aqui, pouco antes de começar a nossa aula, aí às 12 e pouca, eu peguei a cotação aqui, ó, na Ceasa de Salvador, Juazeiro, Paulo Afonso e em Brasília também, oscilando aí de R$ 2,31 até R$ 3,00 o quilo do tomate convencional. De R$ 2,31 a R$ 3,00 o preço do tomate convencional. Então, no caso do tomate cereja, isso pode ter uma variação muito grande, desde 5 a 25 reais pode variar o preço do tomate cereja. Então, além de tudo, uma das grandes vantagens, conforme vocês
podem observar aqui de reportagem que eu extraí aqui, ó, de produtores de tomate, cereja, né? Uma das grandes vantagens é a utilização bem menor de insumos, de produtos agrotóxicos, por exemplo, né? Você utiliza muito menos agrotóxicos no tomate cereja quando comparado com o tomate convencional, né? Então, e, como eu disse, né, o preço do tomate cereja chega a ser quase 14 vezes mais caro do que o preço final de comercialização do tomate comum, né? Então, isso torna um atrativo, um interesse a mais para o produtor. É importante enxergar também na propriedade se vocês têm condições como as que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Se há água em abundância para abastecer o cultivo do tomate. Abastecer, eu me refiro a fazer irrigação, né? Quanto mais água disponível, melhor para o desenvolvimento da cultura. Quanto melhor as condições para o cultivo da cadeia produtiva, seja ela qual for, quando essas condições mínimas forem satisfeitas, naturalmente a cultura se estabelece, produz e atinge os índices que o produtor quer. E, consequentemente, a cadeia produtiva se torna sustentável do ponto de vista financeiro, social e econômico. E isso agrada ao produtor e o meio ambiente agradece, né, gente? Bom, como vocês já sabem, né? É hora da gente estimular o nosso cérebro a consolidar o conteúdo do nosso assunto de hoje. Então, vamos praticar um pouco. Jeane, você está a postos aí? Me escuta? Estou ouvindo, professor. Já que você me ouve bem, por gentileza, me responda. A partir dessas considerações finais do diagnóstico do projeto, qual a sua opinião sobre a cadeia produtiva selecionada? Já que você não selecionou, vamos dar o exemplo do cacau. Entendeu a pergunta, não? Entendi, professor. Ah, Jesus. Cacau. Ai, Deus. você está em que região nesse momento? Que cidade? Estou aqui em Arelindo. Aurélio Leal. Aurelino? Aurelino Leal. Então, me diga, a terra de Isaías, muito bem, Isso. fica a um rio de distância, o rio que ele nadava. Você é quase a medalhista de ouro também. Então, me diga, pensa aí que você vai introduzir a cultura do cacau na sua cidade, em Aurelino Leal. O que é que você imagina aí? O que seria o seu diagnóstico? Aqui, professor, aqui até que é bom para o cacau, né? Só que o pessoal aqui não liga muito para o cacau, não. Tinha muito cacau, só que cortaram e fizeram, como é que chama? Fizeram mangueiro para criar isso. Aí o cacau ficou um pouco de fora, mas tem muita gente aqui que tem e estão cuidando, né? Só não faz o... Jeane, desculpe interromper. Quando você fala o pessoal daqui não liga muito para o cacau, significa dizer o quê? Que eles não dão importância à cultura do cacau e estão substituindo, por exemplo, o pasto, é isso? Isso. Agora que estão tomando as dores, né? Que eles falam assim que se eles soubessem antes que o cacau ia dar mais lucrativo para eles, eles não teriam feito o que fez antes. Entendi. Hoje ele está plantando mais. Entendi. Faltou um pouco, no caso aí, de esclarecimento, de acesso à informação dos órgãos de extensão, né? Para ir mudando, né, a roça aos poucos, ir clonando aos poucos, porque tem muitos produtores de cacau que conseguem conviver ainda mesmo com a doença, né, vassoura de bucha, mas é preciso dar manutenção, né, à propriedade, né? Mas cada realidade é uma realidade diferente e cada produtor sabe o que pode passar dentro da sua propriedade, inclusive por não ter investimentos, né, para fazer os tratos culturais que precisa, enfim, né? Mas tem que respeitar. Também, né? Isso. Muito bem, Jeane.
Bom, como vocês sabem, né, nossa aula foi gravada aí, eu vou interromper a gravação, já agradeço a atenção de vocês e já vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui falando das atividades. Só um minuto.